Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia Sagrada. Terceira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 1, porque só tem um capítulo essa carta, amém? Eu até ia brincar se tivesse algum adolescente aqui que não teve a oportunidade ainda de ler um livro inteiro da Bíblia, essa era a oportunidade agora. Mas eles estão lá em cima, né? Glórias a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio. Aqui, já de começo, eu vou abrir um pequeno parênteses para informar que o presbítero aqui é o apóstolo João. Amém? Então, o apóstolo João endereça essa carta para o amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não lhe serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não os recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Vamos terminar? Está no 11, qual que é o 12, irmã? Você pode apagar só um pouquinho a luz aqui, que eu estou meio... Essas luzes aqui. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com vocês. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém? Glórias a Deus. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glórias, glórias ao Santo Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se sentar. Fiquem à vontade. Amém. Irmãos, aqui é o apóstolo Paulo que escreve essa terceira carta. Como eu mencionei, essa carta é a segunda menor carta, segundo menor livro da Bíblia.
E ele só perde para a segunda carta, que foi também João que escreveu. E João dispensa comentários, o apóstolo João, o apóstolo do amor, né, aquele que escreveu o 4º evangelho, o autor das 3 cartas para a igreja, o autor do livro do Apocalipse. É esse João que endereça uma carta ao amado dele, Gaio, que era o filho dele na fé. E hoje nós vamos abordar 2 personagens desta palavra, para que possamos sair daqui com diretrizes que sejam aplicáveis nas nossas vidas, amém? Então nós vamos falar de Gaio e vamos falar de Diótrefes. Eu fiquei uns 3 dias tentando decorar Diótrefes. Se sair só o Dió, tá? Vocês me perdoem. Mas vamos lá. Então, essa carta, ela foi dirigida a Gaio, mas ela serve para toda a igreja, inclusive a igreja nos tempos atuais. E o apóstolo João, ele tinha uma preocupação muito grande naquela época. Ali nós estamos falando basicamente do século I. E naquela época, para os irmãos, os cristãos, multiplicarem a palavra do Senhor, eles faziam isso com missões. E o apóstolo João, ele era das pessoas que coordenava, né, esses missionários. E aqui Gaio, ele tem uma importância muito grande nesse trabalho do apóstolo João, porque Gaio, ele era um acolhedor de pessoas. E isso tem tudo a ver com a oração que nós fizemos hoje, porque nós oramos pelo pessoal do acolhimento, né? Pelos irmãos do acolhimento. E quando a gente orava pelos irmãos do acolhimento, eu lembrava de Gaio, né? O que ele fazia. Então, como que era a situação? O apóstolo João, ele mandava missionários para todas as igrejas e para todos os lugares. Dentro das igrejas, haviam cristãos que recebiam esses missionários, e esses missionários eram acolhidos, nesse caso por Gaio, e lá Gaio, o que ele fazia? Ele dava comida, ele dava cama, né? Ele dava conselhos, ele preparava, até mesmo de forma financeira. Sim, ele abriu o bolso dele ali, que ele tinha condições para poder ajudar esses missionários, né? E Gaio, ele era uma pessoa, conforme diz a palavra, que ele andava na linha reta da palavra. Nos versículos aqui, olha o cuidado que o apóstolo João tem de falar com Gaio. Ele chama ele de amado, em quem ama na verdade. Como assim, quem eu amo na verdade? Amar na verdade é amar em Cristo, né? Jesus deixou esse mandamento para nós, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Pois ele volta e fala, não, amar o seu próximo como eu vos amei. Então ele tinha esse amor, né? O apóstolo João, ele amava Gaio. E depois ele vai, né, durante a carta que ele escreve, ele fala que ele ficou alegre em receber a visita dos irmãos. E que irmãos é esse que ele está se referindo aqui na carta? Na verdade, um desses missionários, um grupo de missionários que pousaram na casa de Gaio, quando eles terminaram de fazer as suas missões, eles voltavam para Éfeso, que era onde residia o apóstolo João. E ali, esses irmãos prestavam grandes testemunhos, né, na relação que Gaio tinha com eles. Só que dentro dessa história toda, nós temos o oposto, que tem esse personagem chamado Diótrefes. E esse Diótrefes, ele era o líder daquela igreja. A Bíblia não relata qual igreja era, a Bíblia não fala como ele conseguiu essa liderança, mas o fato é que Diótrefes liderava aquela igreja. E Gaio estava sob a tutela dessa liderança. E aqui a gente vê na carta que o apóstolo João estava extremamente incomodado com esse tipo de atitude de Diótrefes, porque os missionários que o apóstolo João enviava, né, para a igreja de Diótrefes, Diótrefes simplesmente não recebia. As cartas que João mandava para ele, ele engavetava as cartas.
Então, tinha até um problema gravíssimo lá, que era, vamos imaginar que nós aqui recebemos uma ordem do nosso pastor, que não é para receber pessoas aqui dentro. Olha só, que coisa estranha. Ele dava essa ordem para as ovelhas dele: olha, se vier missionário aqui e um de vocês receber, vocês estão expulsos da igreja. Então era uma coisa assim bem grave, né? Uma coisa que eu gostaria de comentar também no início dessa carta, porque nós estamos falando aqui de acolhimento, nós estamos falando aqui de orgulho, mas nós não podemos esquecer também de mencionar a delicadeza, o cuidado, o amor e a humildade que João começa essa carta. O João começa colocando o presbítero ao amado Gaio. O João naquela época era o cara, o apóstolo. Todos eles ali, os cristãos, respeitavam ele. A liderança dele era uma ótima liderança, era exemplo. Só que tinha algumas laranjas podres ali no meio, como esse Diótrefes. E quando ele se dirige a Gaio como o presbítero amado, naquela época a palavra presbítero significava ancião também. Então, quando eu li essa carta, eu senti o amor do apóstolo João para com essa personagem aqui, esse personagem que é o Gaio. Ele coloca o presbítero ao amado Gaio. Ele poderia ter colocado o apóstolo, eu, o apóstolo João, me dirijo a você, Gaio. Não, ele tinha um cuidado, ele tinha zelo. E aqui, o apóstolo João, quando ele se alegra com as atitudes de Gaio, é como Deus se alegrasse das nossas atitudes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois personagens e como nós podemos aplicar esses personagens, essas situações aqui que aconteceram aqui nas nossas vidas. Bom, primeiramente, o Gaio, ele recebia missionários. Então, vamos colocar aqui o Gaio como sendo um acolhedor. Nós falamos hoje de acolhimento, nós oramos pelo acolhimento. Então, imagina o Gaio como um acolhedor, um cooperador. Ele andava na palavra, João amava a vida dele, porque ele simplesmente pegou os mandamentos, pegou tudo aquilo que Jesus fez e aplicou na vida dele. E a partir disso ele conseguia multiplicar a palavra. Só que aí a gente entende uma coisa importante, que Gaio, ele não era missionário. No nosso meio hoje, nós temos aqui muitas pessoas como Gaio. Muitas pessoas que honram o Evangelho, que estão aptas para fazer a obra de Deus. Mas temos pessoas também que podem estar pensando: olha, eu não estou em nenhum ministério, eu não estou liderando nenhum grupo, ou não estou participando de uma célula, ou só estou indo no culto de domingo. Gaio vem como exemplo essa noite para dizer a você que você pode ser um cooperador da palavra também. Porque Gaio, ele não ia para as missões. Quem ia para as missões? Os missionários. Então, uma igreja, um corpo de Cristo, tem uma organização. Então, nós notamos que tem lá o apóstolo João, que coordenava, tinha os missionários, tinha os cooperadores, os acolhedores. Então, para você que está se sentindo, que gostaria, na verdade, de servir mais, mas ainda não teve ali uma revelação, essa palavra serve para você, meu irmão, minha irmã, que Deus está falando essa noite. Você pode ser um cooperador, um acolhedor. Você não precisa necessariamente subir aqui no altar para pregar ou para louvar, adorar. Você não precisa estar na técnica ou lá no acolhimento ou lá com as professoras do ensino. Você basta ser um cooperador. E como você faz isso? É só você, primeiramente, entrar em oração e conversar com um dos nossos líderes. Pastor Júnior, pastora Vânia, eles estão aqui para poder pegar essa sua vontade de adorador e colocar num ministério que você possa ajudar a cooperar com a palavra, assim como Gaio fazia. Amém? Só que também nós temos o lado oposto.
E o lado oposto, infelizmente, também está em todos os ambientes. Está na igreja, está no nosso trabalho, pode estar até dentro da nossa casa, que é o espírito de Diótrefes. Né? Tem gente até que fala, você está com a síndrome de Diótrefes. Por que a síndrome de Diótrefes? Porque, como o próprio apóstolo João disse, ele diz assim aqui na palavra, ó. Vamos ver o que ele fala de Diótrefes. Que Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Olha só, ele se achava, ele colocava o eu na frente. Né? Nós louvamos aqui uma pequena parte de um louvor, que ele cresça e o diminua. Para quê? Para que tudo que eu fosse falar aqui, tudo que vocês fossem ouvir, saia em concordância com aquilo que Jesus quer para as nossas vidas, e não aquilo que a gente acha. Amém? Então, ele fala aqui, né, que o Diótrefes, ele era um cara que se achava demais, se achava mais importante que as outras pessoas. Aqui diz também na palavra que ele ameaçava os irmãos, as suas ovelhas, a serem expulsas da igreja caso alguma das ovelhas ali que ele tinha acolhesse os missionários. Já imaginou que situação é essa? Nós aqui, graças a Deus, nós estamos aqui uma liderança que é de acordo com a palavra do Senhor. Mas e se a gente não tivesse? As igrejas, muitas igrejas aí fora, inclusive muitos pastores e pregadores de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube, estão pregando um falso evangelho. Pessoas que estão pregando o evangelho da prosperidade financeira e nada mais. É proibido você ser um irmão próspero nas finanças? Não é proibido. Mas o que é pecado é você focar apenas nisso. Você desenvolver um ministério todo na sua vida para você pregar coisas em relação à prosperidade financeira. Então, esse camarada aqui, não vou chamar de camarada, esse cara aqui, esse Diótrefes, de fato, ele era um cara que tinha o eu bem elevado, né? Então, o que ele sentia naquela igreja? Ele era um cara que se apoderava da fé das pessoas para que ele pudesse ser, né, o líder daqueles irmãos. Mas o que acontecia muitas vezes era que algumas ovelhas deles, que sentiam no coração de poder ajudar o próximo, elas não poderiam fazer isso, porque elas eram ameaçadas. Infelizmente, como eu já disse anteriormente, há muitas pessoas no nosso meio que estão para dividir, para subtrair, né? Tem aquele lema, para que facilitar se eu posso complicar? Para que somar se eu posso dividir? Tem pessoas assim no nosso meio. Tem pessoas, infelizmente, que se acham muito, simplesmente pelo fato das vezes o pecado do irmão estar exposto, em outras palavras, na boca do povo, e o pecado dessa pessoa está guardado às 7 chaves no coração dela. Tem muitas pessoas que julgam, tem muitas pessoas que têm o espírito de Diótrefes. Pessoas assim não conseguem desenvolver a maturidade espiritual que Jesus quer para as nossas vidas. Como que uma pessoa dessa, como Diótrefes, poderia desenvolver e liderar um ministério com responsabilidade? Imagina ser liderado por um líder desse. Então nós temos esse comparativo entre essas duas pessoas. E uma coisa que eu queria abordar essa noite é mais uma pergunta para a gente poder refletir. Hoje, agora, se você pudesse responder, quem você está sendo? Você está sendo um gaio? Andando na palavra, sendo receptivo aos irmãos, acolhendo as pessoas? Ou você está sendo um Diótrefes? Quem desses dois? O Diótrefes, eu não estou falando apenas sobre as lideranças que você pode estar tendo na sua vida. Você pode estar tendo influências que você não percebe.
Você pode estar tendo influências de pessoas com esse espírito de Diótrefes que você não percebe, mas que na sua mente está pensando assim: nossa, né, aquela pessoa me falou tal algo, aquele irmão, eu estou pensando em sair desse ministério. Aquela pessoa me falou algo, me influenciou nisso, eu estou pensando em sair dessa igreja e congregar em outra igreja. Ou então, aquela pessoa, ela está falando coisas que eu acho que realmente e se faz necessário, então eu vou partir dessa para uma outra, eu vou lá avisar a turma lá que eu não vou aparecer mais, vou trocar o ministério, enfim. Tem pessoas nas nossas vidas que a gente nem percebe, mas essas pessoas estão nos influenciando negativamente. São pessoas com um caráter de Diótrefes. Gaio, por outro lado, é um acolhedor. E é através de Gaio que a palavra nos toca essa noite, para que possamos ser verdadeiros cristãos, para que possamos cumprir o ide que Jesus nos ordenou. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas como é que você vai para os lugares? Como que as pessoas multiplicam a palavra se não tem o acolhedor? Aqui, por exemplo, hoje, eu estou fazendo esta pregação, estou conduzindo a palavra para a igreja. Mas por trás disso, existe uma equipe, existe acolhedores, existe a parte técnica, existe o louvor, existe todo um trabalho que é feito. Trabalho de acolhimento. E é um trabalho importante nas nossas vidas, e a gente não pode deixar de pensar nisso. Em contrapartida, nós temos ali, novamente, os exemplos de Diótrefes. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês novamente. Se o apóstolo João fosse escrever uma carta de um capítulo, como está sendo aqui, e fosse mencionar o seu nome nessa carta, você acha que o seu nome seria mencionado como Gaio? Ou você acha que o seu nome seria mencionado como Diótrefes? Nós podemos estar sendo Diótrefes na vida das pessoas, a gente não percebe. Quando a gente entra pelaquela porta, nós temos que fazer apenas uma coisa: cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor e nada mais. Mas o que infelizmente acontece é que quando a gente entra por aquela porta, aquele nome que está ali, no qual a gente tem que prestar toda a reverência, todo o louvor, a gente acaba deixando o foco. Como o pastor disse, a gente não vem focado em adorar e cultuar. A gente vem com o espírito de Diótrefes, às vezes se achando um pouquinho mais do que realmente nós somos. E aí a gente começa a reparar no ministério de louvor, que dá um duro danado aqui, eu sou testemunha disso. A técnica, eles vêm aqui de sábado, às vezes vêm de domingo e fica 2, 3, 4 horas aqui. Às vezes não dá certo, às vezes dá, e saem daqui cansados. E aí o irmão que está na igreja repara que o teclado ali está muito baixo, ou o teclado está muito alto, ou o microfone está falhando. Espírito de Diótrefes. Nós não somos mais do que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém, você não é mais do que ninguém. Diferentemente, quando nós temos um irmão que quer ajudar, nosso querido irmão Marivaldo, que dá uns toques para nós ali da técnica. Ele dá um toque para a gente poder melhorar. Não que ele está acusando que está bom ou está ruim. Ele está lá para ajudar, para cooperar, assim como quem? Diótrefes? Não, Gaio. Assim como Gaio, nós temos que ter o espírito de Gaio, irmãos. Nós estamos vivendo um momento, a Sineide falou, Jesus está voltando, e eu creio nisso. Jesus está voltando. E se nós não formos cooperadores do Evangelho, nós corremos um sério risco de não estar no reino dos céus.
Nós precisamos ser cooperadores da palavra do Senhor, para que essa palavra se multiplique, para que essa palavra não fique apenas no nosso reduto. Quando você sai aqui da igreja e vai para sua casa, e você tem um parente lá, que esse parente, ele não é cristão, ou está afastado, se você falar dessa palavra de hoje para essa pessoa, você vai estar sendo um cooperador do Evangelho, assim como o Gaio foi. Porque você não vai estar acolhendo pessoas, mas você vai estar acolhendo a palavra que você recebeu no seu coração e vai estar colocando a palavra para a pessoa que está precisando. A irmã Jordana comentou no início do culto, numa ministração, que Jesus já entregou o seu melhor. E o pastor Júnior comentou aqui que nós temos que entrar pelaquela porta com a ideia de cultuar, não de receber. Receber, pedir errado, não. Mas o objetivo é cultuar o Senhor Jesus. Porque nada do que você pedir, nada do que você pedir, e Ele assim te dar, te abençoar com o que você está pedindo, nada vai ser maior do que Ele já nos deu, que foi o seu Filho para pagar os nossos pecados. Amém? Então, você pode estar... As palavras, elas são ministradas nos nossos corações através do Espírito Santo, e às vezes é uma palavra para você sair daqui falando, eu vou arrebentar. E às vezes é uma palavra que é uma de direita. Eu, quando recebi essa palavra, eu falei, como é que eu vou passar para a igreja? Pensei, eu vou passar da maneira mais simples possível. Tem dois espíritos aqui, meus amados. Nós temos a oportunidade essa noite de escolher qual espírito nós vamos ser, quais atitudes nós vamos ter. Gaio ou Diótrefes? Eu quero que o apóstolo Paulo escreva, se fosse, tivesse essa opção, eu aqui como um Gaio, como um acolhedor, como um cooperador, não como pedra de tropeço, não como pessoas que dividem, pessoas que não somam, sabe? No meio cristão é normal até você escutar uma conversinha aqui, outra acolá, mas eu creio que agora é tempo de pôr uma pedra em cima dessas coisas. É tempo da igreja se unir, é tempo dos ministérios darem valor um para o outro. Amém? Não tem como caminhar o ministério da palavra sem o ministério do louvor. O louvor não caminha sem a técnica. As pessoas aqui não caminham sem o acolhimento. A igreja não cresce se não tiver o ministério de ensino. Eu estava sentado ali e observando o futuro dessa igreja. E quando as crianças levantaram, eu falei, nossa, quantas crianças. Faz um tempo já que eu congrego aqui e não tinham tantas crianças assim. E são tantas crianças, tantos pré-adolescentes e adolescentes chegando, que se vocês olharem para os lados, olha os vácuos que estão as cadeiras aí. Aquilo lá, aquelas bençãozinhas que estão lá em nome de Jesus, é o futuro dessa igreja. Então nós temos que honrar também os ministérios do ensino. O ministério das professoras que preparam as aulas. Hoje, eu até vi o irmão, ele foi usar o banheiro ali, acho que foi por ali, estava travada a porta. Eu falei, opa, alguém esqueceu, né? E aí eu fui lá conversar com a técnica, lá, ô pessoal, tá fechado lá, o irmão foi lá, não conseguiu passar. Ele teve que dar a volta lá, aí que eles falaram, não, tá tudo certo, já está esquematizado, que ali tem uma surpresa para as crianças, não pode abrir a porta. Olha o preparo, olha o requinte, olha o cuidado que o ministério está colocando. Então é tempo, meus amados, de sermos gaios, cooperadores da palavra, cooperadores dos irmãos, cooperadores entre nós. Vamos colocar uma pedra em tudo aquilo que de repente um dia aconteceu e dar início a uma nova temporada, dar início a algo novo que Deus espera da gente, porque como a Cineide disse, se Jesus voltar hoje,
Se Jesus voltar hoje, como será? Então eu convido os irmãos nesse momento a refletir sobre tudo aquilo que é ser as atitudes de Gaio e refletir tudo aquilo que é prejudicial, que é um desserviço para Deus, para o reino. Então eu peço nesse momento que vocês abaixem suas cabeças e vocês fechem os seus olhos. Eu quero que vocês reflitam, se possível, coloquem a mão no coração, para que Deus possa falar conosco também e para que nós possamos pedir a Deus essa direção que nós estamos aqui com essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, uma palavra dinâmica, mas uma palavra que está alcançando os nossos corações. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento que nos ajude, Pai, a ser como Gaio foi. Que o Senhor possa ter a mesma alegria que o apóstolo João teve de Gaio, sabendo que ele estava firme na palavra, sabendo que ele estava honrando a Jesus, sabendo que ele estava dando bons testemunhos. Pai amado, nós queremos dar bons testemunhos, e não só aqui no seu altar, Senhor, não só aqui no culto de domingo. Aqui nós damos os testemunhos, agradecemos, glorificamos o seu nome, edificamos os irmãos que estão presentes, mas nós queremos dar testemunhos também, e principalmente fora da sua casa, fora da igreja. É ali, Pai, que nós somos colocados à prova. É ali que pessoas que ainda não conhecem o seu amor olham para nós, e ali nós somos o seu cartão de visita. Que possamos ser esse cartão de visita como o Gaio foi, Senhor. Uma pessoa justa, uma pessoa que estava sempre com o coração aberto para receber todos os irmãos, uma pessoa que estava com o coração disposto a ajudar em qualquer coisa que fosse necessária, Senhor. Ele ajudava com a casa. Nós queremos ajudar, Pai. Nós queremos ajudar, que o nosso coração esteja aberto também, assim como o coração de Gaio, Senhor Deus. Porque é momento de ajuda, é momento de união, é momento de fraternidade. Nós estamos vivendo um momento pós-pandemia que deixou muitas pessoas vulneráveis, tanto na fé, como de saúde, como financeiramente. E muitas vezes a gente nem se recorda mais que nós passamos uma pandemia e foi muito duro, muito difícil. E muitas vezes a gente esquece de agradecer. E nós queremos, Pai, agradecer com um coração de Gaio. Que o coração de Gaio esteja em nós, Pai amado. Que essas atitudes se resplandeçam em nós, para que possamos ficar longe do que foi Diótrefes. Que o espírito de Diótrefes estiver rondando esta casa, esta igreja. Se esse espírito de Diótrefes estiver rondando algum irmão que esteja aqui presente, ou algum irmão que esteja em casa, Pai, nós decretamos em nome do Senhor Jesus que bata em retirada, que esse espírito de divisão bata em retirada, que esse espírito de subtração bata em retirada, e que o espírito do amor, que o espírito de Jesus Cristo, assim como esteve com Gaio, esteja com cada um de nós. Pai, eu peço para que o Senhor toque no coração de cada filho seu, aqueles que estão aqui e já são obreiros e participam, Pai, da sua obra, participam de algum ministério.
que o Senhor continue dando a cada um deles disposição, sabedoria, capacitação, para que eles possam cada vez mais contribuir para a multiplicação da sua palavra, para que o Evangelho seja multiplicado cada vez mais, principalmente para aqueles que ainda não conhecem o seu nome, Senhor. Toca naqueles que não conhecem o seu nome, toca naqueles que viveram o primeiro amor, mas não sentem mais a vontade e a necessidade de estar na sua casa. Para esses irmãos, eu peço que o Senhor abençoe cada um deles. Peço também, Senhor, para os irmãos que estão chegando, para os irmãos novos aqui na sua casa. Pai, toca o coração deles e que eles possam ter também um coração de Gaio, Senhor. Um coração de amor, um coração de cooperador. Que o Senhor possa, Pai, no tempo do Senhor, mostrar para eles qual área, qual atividade o Senhor quer para a vida de cada um. Eu sei, Senhor, que nesse momento muitos estão sentindo o desejo de cooperar, assim como o Gaio cooperava. E eu peço ao Senhor que esse desejo continue, não só nessa noite, mas também na semana que está por vir, nos meses que estão por vir. Que o Senhor toque poderosamente, Senhor, nesses amados irmãos e que eles possam contribuir, ser verdadeiros cooperadores da sua palavra. Por fim, Senhor Deus, eu peço para que esta palavra desta noite, ela toque em cada coração, para que esta palavra dessa noite possa florescer no coração de cada filho e filha que está presente aqui, Senhor. E que através desses frutos, essas sementes, Pai, possam também germinar em outros corações, e que de coração e coração e coração e coração e coração a sua palavra vá tomando forma, tomando frutos, para que o Evangelho seja multiplicado. Pai amado, por fim eu gostaria de agradecer todos esses irmãos, Pai, que estão aqui essa noite com o coração aberto, que eles saiam daqui fortalecidos para enfrentar, Pai, as lutas, as batalhas. Sabemos que todos nós estamos em processo de cura, sabemos que todos nós temos um processo a ser passado, e nós só teremos condições de passar por esses processos se o Senhor estiver conosco, se estivermos um espírito de bom ânimo, se tivermos um espírito de Gaio, cooperadores da sua palavra. Por fim, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, amém? Com palmas e aleluias ao único merecedor de toda a honra e toda a glória e todo o louvor.